Mateus capítulo 7, nós vamos meditar a partir do versículo 15, depois nós vamos, temos muita coisa para ler, depois vamos para o Salmo 24, 51, depois para Coríntios. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Todas as reuniões, o que nós aprendemos aqui, nós somos instruídos, ensinados, orientados. Cada reunião é uma aula, da qual a prova virá lá fora. Grave isso. Cada reunião é uma aula, da qual a prova é lá fora. Quanto mais você aprender, absorver, mais preparado você vai estar para a prova lá fora. Amém? Todos nós, eu postei agora há pouco, não sei se alguns viram, eu postei, pode sentar os obreiros? Eu postei agora há pouco no Face, eu postei um depoimento que eu achei bastante interessante, do Dr. Ray, Dr. Hollywood, ele dizendo o seguinte, e está lá, ele chorando, hein? Ele dizendo o seguinte, que ele teve muitas conquistas na vida. Ele não entra nesses detalhes, mas nós sabemos. É um médico, se tornou uma estrela lá fora, uma celebridade. Mas ele diz assim, né? Eu tive muitas conquistas na vida. Conquistas importantes. Mas eu me arrependo de não ter tido a coragem de seguir na missão. A coragem de seguir na missão que outras pessoas na mesma época tiveram. A missão de Deus com ele, o chamado de Deus com ele. E ele disse assim, hoje eu olho para essas pessoas, elas estão assim, e eu estou assim. Por mais que eu luto, essas pessoas, por mais que eu lute para chegar até elas, elas estão cada vez mais longe, e eu descendo cada vez mais. E se emocionou e começou a chorar. Amém? Ele diz que as pessoas que começaram com ele, que tiveram uma coragem para seguir no propósito de Deus, hoje estão muito além dele, e num processo ascendente, e ele num processo descendente. Por isso que nós precisamos saber aonde nós estamos construindo a nossa casa, aonde estamos alicerçando a nossa vida.
Às vezes a pessoa ignora um chamado, a pessoa ignora o que Deus tem falado com ela, só que você não tem como ignorar o resultado, porque ele virá. Nós podemos ignorar hoje uma palavra, nós podemos ignorar amanhã aquilo que Deus tem falado conosco, falado ao nosso coração, nos chamado, nós podemos ignorar. Você tem um livre-arbítrio, eu tenho um livre-arbítrio, todo mundo, mas é inteligente que nós passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está escrito e vai se cumprir. Quanto mais nós estivermos enquadrados ou vivendo, conduzindo nossas vidas aqui, não tem retrocesso, não tem perda, não tem retrocesso, é só um processo de ascendência. Vamos lá. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestido de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, diga comigo, é cortada e lançada ao fogo. E essa árvore somos nós, tá? Essa árvore somos nós. E esses frutos são as nossas obras, as nossas atitudes, como as escolhas que temos feito, como temos conduzido nossas vidas, as escolhas que nós temos feito. Às vezes nós sabemos o que é certo, nós sabemos como deveríamos agir, mas optamos por agir de acordo com as nossas emoções, com a nossa própria vontade, com a vontade humana. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Diga comigo, em voz alta, por favor: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Falar Senhor, Senhor, muita gente fala, muitas pessoas falam. Dizer Senhor, Senhor, porque Deus está no meu coração, aquela velha frase, eu perco tudo, mas não perco a fé, que essa é linda, né? Essa é disparado uma das preferidas. Não perco qualquer coisa, mas não perco a fé. E eu não entendo o que é fé. Nesse caso eu não entendo o que é fé, porque fé é o que está escrito aqui, ó. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus é um ato de fé, é não fazer a minha própria vontade, é não conduzir a minha vida dentro daquilo que é a minha vontade, que as minhas emoções estão pedindo, que as minhas emoções estão gritando dentro de mim, mas eu escolho fazer a vontade do Senhor. Voltando à história do testemunho que eu postei, olha lá depois, assista lá. Um dia ele teve um chamado, um dia ele foi chamado para um grande propósito, ele ignorou, ele optou por conduzir a sua vida do seu jeito, da sua maneira, dentro daquilo que certamente
as suas emoções pediam. E o problema é o seguinte, é que quando nós caminhamos na direção, ou na nossa própria direção, as coisas podem até dar certo por um tempo, elas dão certo por um tempo, mas essa construção, daqui a pouco nós vamos ler isso, essa construção não é uma construção sólida, não permanece. Se eu quero uma construção sólida, se eu quero uma vida alicerçada, se eu quero um futuro certo, eu não posso ignorar o que a palavra me diz. Eu não posso conduzir a minha vida de acordo com as minhas vontades. Sabe como é que é? Sabe como é que funcionam nossas vontades? Sua vontade é assim, ó, se você é guiado pela sua própria vontade, ou se você é guiado pelas suas emoções, ou se você é guiado pela carne, você só faz o que a carne tem vontade. Então, o dia que a carne, ela domina, né? Ela for mais forte do que você levanta o dia que você quer, a hora que você quer, você come o que você quer, você vem à igreja o dia que você quer, o dia que você quer não, o dia que você tem vontade, você vai fazer as coisas de acordo com a vontade da carne, e você não vai fazer as coisas de forma espiritual e inteligente. Espera aí, eu não vou fazer aquilo que eu tenho vontade, eu vou fazer aquilo que é bom para mim. Eu não vou fazer aquilo que a minha carne está pedindo, eu vou fazer aquilo que a palavra me ensina. É isso que eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero um futuro certo, eu quero uma vida abençoada, eu quero a minha vida alicerçada na rocha, a minha casa alicerçada na rocha. Então eu não vou ser guiado pelas minhas emoções, eu não vou ser guiado pela minha carne, eu não vou de acordo com a minha própria vontade, eu vou pelo que eu sei, não o que eu tenho vontade. O que eu sei, não o que eu tenho vontade. Grave isso, o que eu sei que é certo, não o que eu tenho vontade. Porque pela vontade, muitas pessoas buscam a Deus de acordo com a vontade, quando não tem vontade não busca, então consequentemente passa um bom tempo sem buscar. Se tem vontade de ficar casado, fica; se não tem vontade, larga. Se tem vontade de ficar num trabalho, fica; se não tem vontade, abandona. Porque ele sempre faz de acordo com a sua vontade, e sempre fazendo escolhas erradas, que lhe trazem prejuízos terríveis. Amém? Amém? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Prestou atenção que tem gente fazendo isso e o Senhor não os conhece? Não tem um relacionamento com Deus? Não tem um coração que agrada a Deus? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Por isso que nós temos condições de saber quem somos. Nós temos condições de saber pelo que está dentro de nós. Nós temos condições de saber quem somos pelas nossas obras. Nós temos condições de saber pelo que somos no oculto, quando ninguém está nos vendo. Nós temos condições de saber quem somos e que tipo de árvore somos quando olhamos para dentro de nós e nada nos acusa. Nossa mente está limpa, nosso coração está limpo, não estamos maquinando o mal, não estamos cheios de sentimentos ruins, com raiva do A, com raiva do B, com raiva do C, desejoso de fazer justiça, de pagar o mal com o mal, que aquela pessoa se dane. Nós temos condições de saber quem somos pelo que está dentro de nós. E o problema é que muitas vezes nós nos focamos mais nos outros do que
no nosso relacionamento para com Deus. Eu estava meditando sobre, aliás, eu estava orientando hoje pela manhã uma pessoa, e refletindo sobre uma referência bíblica, aquela referência que fala a respeito de Isaac, que numa época de seca, de escassez, de miséria na terra, então o Senhor falou com ele, mandou que ele ficasse naquela terra e que semeasse naquela terra, e que Deus o abençoaria grandemente. Ele ficou naquela terra, ele ficou pela fé, porque Deus mandou, porque se fosse olhar pelos olhos, com os olhos humanos, ele não podia ficar naquela terra. Ele semeou naquela terra, correndo o risco de perder a semente, de ter um prejuízo maior. Ele semeou naquela terra. Naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Ele enriqueceu naquele ano. Quando ele enriqueceu, grave isso, grave o que eu estou falando agora, que é de extrema importância para a tua vida. Ele enriqueceu naquele ano, colhendo 100 vezes mais do que havia plantado. Quando ele enriqueceu, ele despertou a inveja dos filisteus. Toda aquela prosperidade trouxe a inveja dos filisteus. E a inveja dos filisteus levou os filisteus a tentar entulhar os poços dele, tapar os poços dele, para que ele não continuasse com aquela prosperidade que ele vinha alcançando. E aí, nós chegamos àquela conclusão, né? Olha que coisa interessante. Nunca é tudo da forma que gostaríamos que fosse. Nunca é tudo perfeito como gostaríamos que fosse. Ele tinha um problema antes, que era o problema da escassez, da miséria. Amém? Ele venceu o problema da escassez, ele venceu a miséria. Não venceu? Ele não tinha mais problema de dinheiro. Ele não tinha mais problema com a escassez. Ele venceu o problema. Quando ele venceu o problema financeiro, e prosperou, e cresceu, e enriqueceu, então se levantou um segundo problema. Que problema foi esse? A inveja. E a inveja fez com que os filisteus fizessem o quê? Tentasse entulhar os poços dele, ou impedir a prosperidade dele. Amém? E o que mais me chama a atenção é que eu não vejo ele fazendo guerra contra os filisteus. O que mais me chama a atenção é que eu não vejo, aliás, uma série de coisas nos chama a atenção. Nós não vemos ele, deixa eu descer aqui, porque senão tem gente que está cochilando e eu não posso permitir isso. Olha que coisa interessante, nós não vemos ele dizer assim: Senhor, o Senhor mandou eu ficar nessa terra e semear nessa terra, por que o Senhor está permitindo agora que os filisteus entulhem os meus poços? Não, se Deus mandou eu ficar aqui é porque Ele é comigo, e Ele vai me honrar. Então peraí, tapou aqui, eu vou cavar ali. E ele cavava ali e encontrava. Aí os filisteus iam lá e tapava os poços ali. Ele ia lá e cavava lá e encontrava. Eles iam lá, tapava aqueles poços, ele reabria esse aqui. Amém? Então, não vemos se lamentando, não vemos reclamando, cobrando Deus, nós vemos um homem com atitude. Um homem de fé, com atitude de fé. Se Deus mandou eu ficar, se Deus é comigo, Deus vai me honrar. Segundo ponto, nós não vemos ele travar uma guerra contra os filisteus. Nós não vemos ele travar uma guerra contra os filisteus e dizer: peraí, vamos lá, vamos entrar em guerra contra eles e vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Que esse é o ponto que eu quero pegar hoje. Nós não vemos ele perder força naquilo que estava dando resultado. Ele perdeu o foco naquilo que era o segredo do seu sucesso, da sua prosperidade. Ele gastar energia em fazer algo que só Deus faria por ele.
Ele continuou fazendo aquilo que estava dando certo, ele continuou focando naquilo que estava dando certo, ele continuou focado no seu trabalho, ele continuou focado em fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, e o resto seria com Deus. Aonde o senhor quer chegar com isso, bispo? Eu quero chegar com isso, olha bem o que eu vou falar e eu vou trazer para todas as áreas da sua vida. Quantas pessoas que, infelizmente, ele não agindo da forma que ele queria ou pensava, e sim focado naquilo que Deus mandou ele fazer, então ele estava dando condições de Deus continuar o abençoando como Deus estava abençoando. Amém? Ele deu condições a Deus de continuar o abençoando como Deus o vinha o abençoando. Então ele não se focou nos filisteus, ele se focou em dar sequência naquilo que ele estava fazendo e estava dando tão certo. Às vezes as pessoas, pode ter um filisteu, olha aqui, pode ter um filisteu. Um filisteu é alguém que queira, alguém que se levantou com inveja para tentar entulhar os teus poços. O filisteu é alguém que está tentando impedir a tua vitória, o teu sucesso. Esse alguém pode ser alguém de fora, como pode ser alguém de dentro, alguém que está dentro da tua casa. Alguém que não está na mesma fé, alguém que não está no mesmo espírito, alguém que é triste dizer, mas alguém que está com inveja. Só que nós não vemos ele se focar nos filisteus, nós vemos ele se focar naquilo que Deus havia direcionado, mandado que ele fizesse. Ele não perdeu força naquilo que era o seu sucesso, que estava trazendo tantos resultados positivos, tantas bênçãos. E sabe o que aconteceu? Por lutar tanto para impedir, para fazer com que ele parasse, retrocedesse, e os filisteus não conseguiram fazer, os próprios filisteus se aproximaram dele e disseram assim: não queremos mais guerra contra você, nós queremos paz com você. Sabe por quê? Porque nós temos visto que Deus é com você. Nós temos visto que... Sabe por quê? Ele não foi lá bater boca, ele não foi lá discutir, ele não foi lá travar uma guerra com os filisteus. Ele se focou cada vez mais naquilo que estava sendo bênção na sua vida, naquilo que estava trazendo resultado. Isso pode ser no casamento. Quem vai mostrar? Foque-se naquilo que está dando. Não perca a tua razão diante de Deus, não perca a tua bênção com Deus. Se de repente ele fosse lá tirar satisfação e entrar numa guerra com os filisteus, Deus tirava as mãos dele. Aí ele perdia a razão diante de Deus. Será que Deus continuaria abençoando a sua semente como estava abençoando? Pense nisso. Será que Deus ia continuar honrando como estava honrando? Porque ele ia gastar energia boa com porcaria, com coisas que não traz resultado nenhum, e ficar com blá blá blá, tititi, conversinha, discussão, isso não traz resultado. Eu tenho que me focar naquilo que traz resultado. Quanta gente gastando energia boa com porcaria, que não traz benefício nenhum à sua vida, gastando energia boa naquilo que poderia estar trazendo crescimento, prosperidade, com micuinha, picuinha, discussãozinha. Eu me foco naquilo que Deus mandou eu fazer, eu sigo naquilo que Deus mandou eu fazer, e Deus vai tocar no filisteu que tem me perseguido, seja em casa ou seja fora. Deus vai tocar e vai mostrar que Ele é comigo, que não adianta lutar, não adianta tentar fazer com que eu retroceda, porque Deus é comigo. Os filisteus chegaram nele e disseram: nós queremos paz com você, porque nós temos visto que o Deus é com você. Amém, pessoal? Amém.
Não sei se você entendeu, vou tentar recapitular, tá? Se ele ficasse gastando, parado aqui o seu plantio, abandonado a sua lavoura, abandonado aquela atitude de fé para poder entrar em guerra com o filisteu, o que será que teria acontecido? Consegue entender o raciocínio ou não? O que será que teria acontecido se ele tivesse parado de fazer aquilo que estava fazendo com que a sua vida cada vez mais avançasse? Tem gente que para o seu plantio para ir travar guerra, discussão, blá blá blá, tititi, conversa fiada com quem deixa de fazer o certo para ficar com falatório, com briga, com coisa, quando deveria estar focado naquilo que vai trazer resultado. Isso pode ser em casa. Isso pode ser em casa. O filisteu pode estar dentro de casa. O filisteu pode estar fora. Eu não vou travar guerra com filisteu nenhum. Vou continuar fazendo aquilo que Deus me direcionou a fazer. E Deus vai continuar me abençoando. Porque antes de travar uma guerra com o filisteu, eu não quero fazer o que Deus não mandou eu fazer, o que Deus não quer que eu faça, porque eu preciso da bênção de Deus sobre a minha vida. Eu quero continuar avançando, eu quero continuar crescendo, eu quero continuar prosperando como eu tenho prosperado. Então eu preciso fazer aquilo que Deus aprova. Entendeu? Sim ou não? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Diga comigo: aquele que tem as mãos limpas. O que está escrito lá? E o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhes fará. Quem vai subir ao monte do Senhor? Quem vai ser exaltado pelo Senhor? Aqueles que têm um coração puro e as suas mãos limpas. Coração puro e as suas mãos limpas. Bispo, eu não aguento, eu tenho que brigar com o filisteu. Será que é o que Deus quer que você faça? Eu tenho que discutir com o filisteu, porque eu não estou aguentando. Mas será que é o que Deus quer que você faça? Será que a partir do momento que você entrar numa guerra com o filisteu, você está perdendo a sua razão diante de Deus? Será que a partir do momento que você entra em guerra e começa a tomar atitudes que você não contamina o seu coração e suja as suas mãos? Amém? Nós temos que trabalhar de uma forma com Deus. O mundo é cruel, os dias são maus. Quando você entrar numa guerra, quando você entrar numa luta, quando você entrar num processo difícil, você tem a sua consciência tranquila que você tem feito o que Deus aprova. Você pode ter certeza que você vai entrar diferente nela. Você vai entrar com a certeza que Deus vai te fazer justiça. Você vai entrar com a certeza. Só que a pessoa que não está nessa situação, ela já entra temendo. Ela já entra sabendo que há uma probabilidade grande dela fracassar. Por quê? Porque as suas atitudes tiram a sua confiança. O seu coração que se contaminou, as suas mãos que se contaminou, tira a sua fé, tira a sua confiança. Quem vai subir ao monte de Deus? Aqueles que têm coração puro e as mãos limpas. Amém? Coração puro, guarde o seu coração.
Sei que desejas a verdade, aonde? Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim. O que está lá? O que é o contrário de estável? Um espírito instável, volúvel, inconstante. E um espírito instável, vida instável. Se o espírito é instável, horas lá em cima, horas lá embaixo, horas lá em cima, horas lá embaixo. A vida é assim também. Há momento está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. O momento está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. E infelizmente está mais lá embaixo do que lá em cima. Muito mais lá embaixo do que lá em cima. E é reflexo do quê? Nunca vou esquecer de uma pessoa que uma vez ficou chateada comigo, que eu falei para ela, eu falei, sabe qual é o teu problema? Você é uma pessoa inconstante. E você, sendo inconstante, a sua vida é inconstante, não tem como você vencer. Ai, o bispo me chamou de inconstante, eu fiquei chateada com ele. Não precisava eu falar. A vida estava mostrando, os resultados estavam mostrando. Não adianta a gente tentar esconder aquilo que muitas vezes vem à luz. Não é verdade? Na luta, na pressão, vem à tona. Os resultados mostram. É reflexo do que está dentro de nós. O que está dentro de nós reflete fora. O que está dentro de nós reflete fora. O que está dentro de nós reflete fora. Inclusive a nossa fé reflete fora. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Eu quero que passa, por favor, vem para Coríntios, por favor. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Diga comigo, contudo, veja cada um como constrói. Como é que você está construindo a tua vida? Em cima de quais obras? Qual o material que você tem colocado na sua construção? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando, diga comigo, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade. Então aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quando o ouro passa pelo fogo, o que acontece com ele? Mas tem algum ourives aqui ou não? Não entendi. Cadê o Manuel? O Manuel, é verdade, tem outro ali também? O ouro, quanto mais fogo, diz que mais puro. É isso? Quanto mais fogo, mais puro ele fica, de maior qualidade. Então quer dizer que o ouro, quando passa pelo fogo, mais puro ele fica, mais qualidade ele tem. Volta, por favor. E a madeira, quando passa pelo fogo?
E o feno quando passa pelo fogo? E a palha quando passa pelo fogo? Escolha bem o material que você está usando. Escolha bem. Porque o material que cada um está usando, muitos não têm usado material de qualidade. As suas obras não têm sido obras de boa qualidade. A sua fé não tem sido uma fé de qualidade. E quando ela é provada no fogo, ela está sumindo, está desaparecendo. E se o que alguém constrói permanecer, olha lá, esse receberá o quê? Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Tem outra tradução que fala pelo um fio, passa pelo um fio. Só que, qual recompensa? Não tem recompensa. Por isso você tem que pensar nas obras que você tem utilizado, o material que você tem utilizado. Talvez até seja daqui que se tira, né, o fogo de palha. Isso é só fogo de palha. Às vezes a pessoa, todas as nossas obras vão passar pelo fogo. Todas. E agora nós estamos falando não só aqui, mas nós estamos falando de recompensa futura. Quando as suas obras forem provadas no fogo, se ela queimar, se deteriorar, se ela for de madeira, se ela for de feno, se ela for de palha, o que sobra? Nada, não tem recompensa. Não tem recompensa alguma. Infelizmente, muitos têm utilizado esse tipo de material. Pense, se preocupe em usar material de qualidade, ser como o ouro. Quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais fogo, de mais qualidade. Quanto mais fogo, mais aperfeiçoado. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Eu diria mais uma vez, tá? Semana passada, eu disse para o Pedro, é triste isso, tá? Mas eu também não amacio, não. Eu acho que todos nós temos, acho que eu sou a favor de cada um ter as suas experiências. Mas, às vezes nós estamos sentados na igreja, e Deus está falando conosco e nos preparando para algo futuro. Nós sabemos que daqui para frente, você percebe que as coisas estão se afunilando, está se tornando cada vez mais difícil. É verdade ou não é? As coisas estão se tornando cada vez mais difícil. Quem não for de Deus de verdade vai gemer. Quem não for de Deus de verdade, as suas obras serão todas queimadas, agora e ainda no futuro, sem recompensa alguma. Por isso nós não podemos ignorar o que nós temos ouvido, nós não podemos ignorar aquilo que Deus tem falado conosco e nos preparado, porque quando nós levamos a palavra, na palavra há poder. Se a palavra está em nós, se as minhas palavras estiverdes em vós, vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser, vos será feito. Nós estamos respaldados, nós estamos guardados. Se a palavra não está em nós, nós estamos desprotegidos. E aí, nós gememos como o mundo está prestes a gemer.
Nós não podemos nos parecer. Você não pode sentar aí. Vou fazer uma pergunta a você. Você acha que você foi chamado, o grande propósito da sua vida é ser empresário? Você acha que o maior propósito da sua vida é você levantar cedo, você sair para trabalhar, ganhar dinheiro e voltar para casa à noite? Tem um propósito maior por trás. Esse não é o propósito da tua vida. Isso é o que te sustenta. Mas esse não é o propósito maior da sua vida. Deus tem um propósito com cada um de nós. E nós não podemos conduzir a nossa vida como se a única missão que nós temos nessa vida é ganhar dinheiro, é nos formar em alguma coisa. Tem um propósito maior por trás. Tem algo muito maior por trás. E você precisa entender isso. Por isso tem que haver um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque se você acha que o seu único propósito é você ganhar dinheiro, você ser um grande empresário, você está equivocado. Sem um relacionamento com Deus, nem esse se estabelece. Sem um relacionamento real e verdadeiro com Deus, nem esse se cumpre. É como eu estou dizendo, acabei de falar do testemunho que eu postei lá. Aqueles que seguem no propósito, ele mesmo disse, está aqui. E por mais que eu lutei, eu não consigo chegar a eles. E a verdade é que a minha vida está assim, cada vez pior. E é verdade. E é verdade, isso é bom, porque a pessoa não vê se não quiser, né? Porque às vezes as pessoas tomam como exemplo uma pessoa que não está na direção de Deus, né? Ela segue como exemplo uma pessoa que não está na direção de Deus. Toma como um exemplo na sua vida alguém que a casa está na areia. Amém? O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Certamente Deus é bom para Israel, bom para os puros de coração. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como pode? Quem é jovem aqui? Levanta a mão aí, senão eu vou achar que você é velho. Olha lá, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Diga comigo, vivendo de acordo com a tua palavra. Pode, é vivendo de acordo com a sua palavra. É possível, vivendo de acordo com a sua palavra. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Passa, por favor. Diga comigo: aproximem-se de Deus. Termina a leitura, por favor, até a pontuação. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. É muito forte isso. Quanto outra tradução diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus, na sua glória, na sua plenitude, na sua grandeza, com seu poder imensurável, Ele se aproxima de nós. E para pensar quantas coisas boas acontecem quando esse Deus tão grande está bem próximo de nós. Quanto? Amém?
Às vezes as pessoas vivem tentando se aproximar de alguém importante, puxar o saco de alguém importante, não é verdade, na terra? E muitas vezes não recebe nada. Agora, imagine a pessoa que se aproxima de Deus, na fé, buscando a Deus, na oração, buscando o Espírito de Deus. Imagine esse Deus, porque isso é algo real. Você se aproxima dele e ele se aproxima de você. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele se aproxima de você. E quem é o maior beneficiado? Nós. Porque esse Deus tão grande, tão glorioso, tão poderoso, com toda a sua glória, quantas coisas maravilhosas são derramadas sobre nossas vidas. Amém? Fique em pé, por favor.